Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje, como prometido, estarei passando algumas informações sobre essa plaquinha aqui, que gera alta tensão, que é usada onde? Usado naquela raquetezinha, usado para matar mosquito, muriçoca. O que eu fiz na aula passada? Eu vou colocar o link aqui para quem não assistiu. Eu usei ela para passar algumas informações sobre a geração do arco elétrico, poder das pontas. E hoje o que eu vou fazer? Eu fiz a engenharia reversa da placa, tá? Fiz o diagrama esquemático. A partir das observações da placa, fiz o diagrama esquemático. Para ficar mais claro, fiz o diagrama em blocos. Aqui tem uma explicação de parte do circuito, que é o triplicador de tensão. Eu vou explicar para vocês. E aqui os detalhezinhos sobre o transformadorzinho usado aqui. Um transformador especial, núcleo de ferrite e de alta frequência. Eu vou estar falando cada detalhezinho, tá? Os principais componentes eu removi para que nós possamos estar vendo como a gente faz a medida deles, como é que a gente testa. E vamos começar com o diagrama em blocos, tá? Vamos lá? O nosso estudo vai começar por onde? Vai começar pelo diagrama em blocos. Eu fiz o quê? Eu peguei a plaquinha, fiz o diagrama esquemático e resumi cada parte do circuito em blocos funcionais. Fica mais fácil de explicar. Então eu vou mostrar o diagrama em blocos aqui no geral e depois a gente vai estudar cada parte do diagrama em bloco no diagrama esquemático, que mostra componente por componente. Como funciona essa plaquinha no geral? Quando a gente pega ela e liga ela na rede elétrica, na tomada, o que ele faz? A gente pega ela, coloca na tomada, 220 ou 110, e ele vai fazer o quê? Vai iniciar a carga dessa bateria bem aqui, dessa bateria interna, dessas duas pilhas ligadas em série. Vai fazer o quê? Vai carregar ela. Uma vez carregada, vai carregar através de quem? Através de uma fonte. Só que qual a fonte que a gente vai usar aqui? Foi uma fonte sem transformador. Por que usar uma fonte sem transformador? Porque a corrente que vai ser solicitada para carregar essas duas pilhas é bem pouquinho. Então não tem sentido usar uma fonte com transformador, porque senão, para início de conversa, não ia nem caber aqui, dentro da raquetezinha. Então é usada uma fonte de transformador que leva poucos componentes. Essa parte aqui da fonte de transformador é essa área bem aqui que eu estou mostrando bem aqui. Justamente esse capacitor e esses diodos aqui, que faz a fonte de transformador. Ela só vai fazer a carga de quem? Vai fazer a carga dessa bateria aqui, dessa bateria recarregável. No caso aqui, a informação que está aqui é que é uma bateria de lítio de 600 mAh, 2.4 volts. Quando entra em carga, o medir dá uns 3 volts. E ela totalmente carregada, dá uns 2.6, 2.7, 2.8. Bom, quando a gente aperta esse botão bem aqui, que é esse bem aqui, ele faz o quê? Ele libera a tensão da bateria para onde? Para um circuito oscilador. Libera para um circuito oscilador. E esse circuito oscilador vai fazer o quê? Esse circuito oscilador é composto por esse transistor bem aqui, o transistor bipolar, juntamente com o transformador. O transformador ele tem uma jogada aqui que parte do filamento dele vai ser usado, dos enrolamentos dele vai ser usado para poder fazer a oscilação. Depois eu vou explicar direitinho como é que funciona. Ele vai para onde? Vai para o transformador. Esse transformador é o quê? Um transformador pequenininho. Aqui a frequência é muito alta, então aqui é usado um núcleo de ferrite. Quando a frequência é baixa, a gente não usa núcleo de ferrite não, a gente usa núcleo de ferro laminado. Mas aqui a frequência alta usa núcleo de ferrite. Isso aqui possibilita até usar um transformador menor. E eu não estou querendo potência mesmo, nem amperagem alta, eu só quero tensão alta. Bom, esse transformador vai fazer o quê? Vai gerar uma tensão um pouco mais alta, no caso ele é um transformador elevador. Pega uma tensão baixa de um lado e do outro lado tem uma tensão mais alta. Essa tensão que já é um pouco alta vai para onde? Vai para um triplicador de tensão, que é essa parte bem aqui, composto por esses capacitores e esses diodos. Eles pegam essa tensão e, como o nome diz, ele faz ela ficar 3 vezes maior. O resultado é que na saída aqui, eu vou ter uma tensão elevadíssima, eu vou ter uma alta tensão. Bom, vamos iniciar nosso estudo pela fonte sem transformador. O que foi que eu fiz? Para poder demonstrar melhor o funcionamento desse bloco, eu removi todos os outros componentes que não faz parte da fonte sem transformador para poder estar demonstrando para vocês. E aqui está o diagrama esquemático. Vamos analisar. Quem quiser, baixa o diagrama esquemático, tá? Eu vou deixar aí um link para vocês baixarem ele. É bem interessante para estar estudando. Inicialmente a gente tem o quê? Tem a tensão alternada de 220 volts AC que chega da rede. Qual é o objetivo? É pegar a tensão alternada, uma tensão alternada grande,
tensão AC, 220 volts, e transformar ela no quê? Transformar ela em um pouco menos de 3 volts DC. Para poder fazer quem? A carga da nossa bateria, que está bem aqui. Podia fazer com fonte com transformador e diodo, só que o transformador ia ser um transformador razoavelmente grande para poder carregar essa bateria. Como a carga é baixa, então a gente vai usar uma fonte sem transformador. O principal, eu já tenho uma aula que eu falei sobre fonte sem transformador, tá? Eu vou colocar o link dela aqui, que é quando eu fiz a corretiva e dei uma explicação sobre a luz de emergência. Bom, mas qual é o principal componente da fonte sem transformador? É esse capacitor bem aqui, ó. Bora analisar. A tensão que chega aqui, ela é alternada. Então, ela varia entre picos positivos e negativos. Em determinado momento, aqui é menos e aqui é mais. Em outros momentos, aqui é menos e aqui é mais. Vamos analisar esse momento que aqui é mais e aqui é menos. Olha o que vai acontecer. A corrente tem que sair daqui e chegar aqui. Por aqui ela não vai, que aqui é um diodo LED. Esse LED é só para sinalizar, um LEDzinho verde, que ela está carregando pela tensão da rede. Quando chega bem aqui, o que acontece? Ela vai passar por dentro desse capacitor. Capacitor, em tensão alternada, ele se comporta como se fosse um resistor. Tá? Ele se comporta como se fosse um resistor. A diferença é que ele é um resistor que não emite calor. Eu podia colocar um resistor aqui, só que o resistor ele segura a corrente e deixa uma queda de tensão em cima dele, mediante o quê? Mediante aquecimento. Então ele tem que ser um resistor grande. Como eu estou usando um capacitor que não aquece, ele faz o que eu quero. Eu pego essa tensão aqui, 220, e deixo ela quase toda aqui no capacitor. A sobrazinha dessa tensão aqui vai para a bateria. Entenderam? Bom, depois que passa pelo capacitor, que aqui vai se comportar como se fosse um resistor, ela vai chegar bem aqui ela vai ser bloqueada por esse diodo, vai subir, aqui vai passar direto por esse diodo. Lembrando, ó, a corrente, ela passa no sentido da seta do diodo. Se bater aqui, nessa parte aqui que é um corte, a corrente não passa. Agora, se passar na direção da seta, ela passa. Por aqui ela não vai, que aqui é a chavezinha que está aberta, e vai passar por dentro da bateria, carregando-a. Quando chega bem aqui, ó, vai passar por aqui, na direção da seta, e vai chegar aqui, concluindo o caminho todinho. Esse caminho aqui faz o quê? Pega 220, ele vai deixar o 220 quase todo aqui. E os diodos vão fazer o quê? Vão pegar, vão tirar a parte negativa e fazer com que entre na bateria só a parte positiva. Porque a bateria você também não pode botar tensão alternada não. Porque na hora que ela inverte a tensão alternada, em vez de carregar a bateria, ela faz aquecer e danifica a bateria. Passa por aqui, então ele diminui a tensão, retificar é jogar AC para DC, e carrega a bateria e chega bem aqui. Isso no ciclo negativo. No ciclo positivo, que o mais está aqui e menos está aqui, a corrente só faz isso aqui, ó. Por aqui ela não vai, tá? Aqui que está aberto. O principal dessa parte aqui é isso aqui, ó, que ela vai fazer. Ó. Descer aqui e vir para cá. Para fazer o quê? Para acionar esse LED bem aqui, esse LED de sinalização. Onde estão esses componentes na placa? Estão bem aqui, ó. Esse capacitor é esse bem aqui. Vou botar uma foto dele para vocês. A função desse resistor aqui é o seguinte, resistor de 1 mega, em paralelo com um capacitor. Se não tiver esse resistor, esse capacitor, depois que a gente tira ele da tomada, ele fica carregado. O que pode acontecer? O cara pode pegar na tomada e levar um choque pela descarga do capacitor. Então a gente bota esse resistor aqui de 1 mega em paralelo com ele, para ele descarregar o capacitor quando não estiver carregando a bateria. Esse resistor é esse bem aqui, ó. Vou mostrar uma foto aí dele para vocês. Esse resistor de limitação aqui, de 150K, é para limitar a corrente do LED. O LED é esse bem aqui, o resistor de limitação dele é esse pequenininho bem aqui. Vou mostrar uma foto. Que é para indicar que está carregando pela tensão da rede. E esses diodos aqui, eu vou estar mostrando uma foto deles para vocês, que são esses bem aqui.
que é para retificar a tensão que vai entrar na bateria. Fechando então o processo de carga da bateria. Bora ver na prática. Bom pessoal, para mostrar que a bateria está descarregada, eu vou deixar o multímetro aqui na escala de medir tensão DC, e sem conectar o gerador na tomada, eu vou medir aqui a tensão em cima da bateria. Eu dei uma descarregada legal nela e está aqui, 2.4 volts. Ela está no valor nominal dela. E aqui a entrada, tensão AC está zerado. Lembrando, ó, esse tipo de fonte de transformador tem fase direta, tá? Então não pode, quando botar na tomada, não pode pegar aqui de jeito nenhum. O cara não pode vacilar, senão ele vai levar choque, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ligar na tomada. Conectei na tomada. Vou fazer a medida aqui na escala de tensão AC, medir 220 volts, com muito cuidado. Olha a tensão que está aqui, 213 volts. Valor RMS. Tensão AC. O que vai acontecer? Esse valor quase todo vai ficar onde? Vai ficar no capacitor, que nem a gente falou na parte teórica, tá? Então, o capacitor está bem aqui, ó. Medir com muito cuidado, tá? Daqui para cá está o capacitor. Repara que a tensão toda tá nele, quase toda. 212 volts. AC. O que sobra é o que vai para a bateria. Então, a gente botar na escala de tensão DC, porque a bateria é carregada com tensão DC, se eu medir agora em cima da bateria, vai ver que ela não está mais com o valor nominal dela. Já está o quê? Já está em carga. Aí, ó, 2.6 volts. Ou seja, a bateria está sendo carregada. Mostrando que o carregador está funcionando, tá? Nossa fonte de transformador está funcionando. Qual é o outro detalhe? Eu desconectei ela da tomada. Então aqui não tem mais 220 volts. Zerado. Só que se eu medir em cima do capacitor, o capacitor não armazena energia. Eu vou medir aqui, vocês vão ver que a tensão tem tensão, mas ela está caindo cada vez mais, ó. Aí ela caindo, ó, tá vendo? Por que ela está caindo? A tensão que está armazenada no capacitor. Ela está caindo por causa do resistor, que está em paralelo com o capacitor, que serve justamente para isso, para evitar do cara levar choque na tomada depois que tivesse acabado de carregar. Então esse resistor aqui, ele faz o quê? Ele descarrega o capacitor. Finalizando o nosso estudo da fonte de transformador. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o circuito aqui pegando uma carga, e depois que a bateria estiver bem carregadinha, a gente vai partir para onde? Para o estudo do circuito oscilador. E eu vou colocar os componentes dele aqui na placa também. Bora lá?